Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Começando mais uma live da tribo. Todos os dias a gente está aqui às 11 horas, transmitindo para vocês ferramentas para uma boa vida, para uma vida mais saudável e para uma alimentação com liberdade, podendo comer aquilo que você gosta. Meu nome é Thaís Cruz e hoje a gente vai falar um pouquinho mais. O tema da nossa aula de hoje é alimentos ultraprocessados. Por que eles fazem mal? Esse nosso tema de hoje, ele dá uma continuidade ao tema da nossa aula de ontem, né? Eu queria saber quem estava ontem na nossa primeira aula da Semana dos Temperos, a aula oficial que começou, né, ontem às 20 horas. A gente teve a nossa primeira aula falando sobre qual é o primeiro passo que você precisa dar para você e sua família terem saúde em 2021. E ontem, na aula de ontem, que aconteceu no nosso site, na nossa plataforma oficial, então, para quem não sabe, a gente está tendo algumas aulas, né? As aulas de segunda, quarta e sexta, às 20 horas, acontecem por lá, que aí lá você tem uma área de comentários, tem acesso ao material bônus, né? O material extra das aulas, e em paralelo a gente está aquecendo aqui, engordando mais esse caldo aí, digamos assim, com as lives aqui, que acontecem sempre, né? De segunda a sexta, às 11 horas, e essa semana a gente vai ter ainda lives no sábado e no domingo, tá? Então, ontem a gente falou sobre qual é o primeiro passo, né? O que você precisa fazer para você ter saúde em 2021 e na sua vida inteira, se você quiser. Se você aplicar aqueles conhecimentos, você consegue ter saúde na sua vida toda, né? Levar isso para a vida, tanto para você quanto para a sua família. E ontem eu falei, então, um pouco sobre esse grande erro, digamos assim, que as pessoas cometem, que é de não saber o que é alimento e o que é produto alimentício, de muitas vezes acabar comprando um alimento, achando que é um alimento bom, que é um alimento saudável, quando na realidade ele é um produto alimentício. Então, ontem eu comecei e falei um pouco sobre isso na aula, e hoje eu queria aprofundar um pouco mais aqui, para que isso vá ficando cada vez mais claro para vocês, né? Eu não sei se para vocês é algo que vocês já sabiam, já tinham conhecimento sobre essa diferença do que é alimento in natura, o que é alimento processado, o que é ultraprocessado. Me contem se vocês já tinham ouvido falar desses termos, se são termos novos para vocês, se são coisas que vocês já tinham conhecimento, já tem uma busca aí no dia a dia de vocês de ter uma prioridade de alimentos in natura ou não, para que a gente possa esclarecer isso, possa ficar cada vez mais claro, porque a indústria, ela não contribui muito, né? Ela nunca vai favorecer dizendo lá para a gente que, olha, isso aqui é um alimento in natura, isso aqui é um alimento ultraprocessado, nunca vai deixar isso claro no rótulo, né? A ideia é que cada vez vão surgindo cada vez mais leis para que isso se torne cada vez mais claro. Já existem alguns países, como o México, por exemplo, que já vem no rótulo, né, no próprio rótulo. Eu acho que eu consigo aqui no Instagram mostrar para o pessoal uma imagem como que isso já acontece em alguns países, que é a maneira mais certa, né? Seria a maneira mais correta de a gente transmitir. Então, mostrando mesmo que esse alimento, né? Aqui eu estou mostrando a imagem de uma coca, mostrando que tem uma tarja ali grande, excesso de caloria, excesso de açúcar, né? Contém corantes, contém cafeína. Então, isso é a real. Olha, isso que tem aqui nesse produto. Você escolhe se você quer comprar ou não, tá? Então, aquilo que a gente conversou ontem, né, sobre como que a gente pode ter essa liberdade de escolha, né? Ontem eu falei isso com vocês, do saber tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas a gente precisa ter essa liberdade de escolha, e eu preciso saber o que eu estou consumindo. Eu não posso comprar, ser influenciado a comprar, adquirir um produto apenas pelo seu rótulo, apenas pela sua embalagem. Então, a gente sabe que todos esses produtos, né, existem, gente, vocês imaginam um estudo de arquétipo, de cores, de psicologia, comportamento, tudo para influenciar você, para criar nesse rótulo, uma influência para que você queira comprar. Então, as cores da Coca, a logo dela, né, Abra Felicidade, a imagem que ela traz de propagandas com pessoas jovens, curtindo a vida, abrindo uma coca, dando aquela ideia, né, de liberdade, quando na realidade isso é para ocultar muitas das coisas que tem ali, né, fazer você consumir
realmente um produto alimentício, que eu digo que ele é muito bom para desentupir pia, desentupir vaso sanitário, mas para a gente consumir, para ser considerado um alimento, ele não serve, tá? Então, essa seria a maneira mais adequada de a gente informar, né, de ter isso claro. Olha só, esse produto tem isso aqui. Você escolhe se você quer comprar ou não, né? E aí todos nós temos a liberdade de escolher se a gente quer comprar isso ou não, tá? Então, a minha ideia aqui hoje é aprofundar um pouco mais sobre os alimentos ultraprocessados, porque, né, como eu falei na aula de ontem, da Semana dos Temperos, eu falei um pouquinho sobre essas categorias dos alimentos, né? Alimentos in natura é algo simples de a gente compreender o que é. É tudo aquilo que não tem rótulo, que não tem código de barra, que não precisa de que a gente fique lendo lista de ingredientes. A gente olha para uma cenoura, a gente sabe o que é uma cenoura. Eu olho para um brócolis, eu sei o que é um brócolis. Eu não preciso ficar preocupado se ele tem glúten, se ele não tem glúten, será que ele tem lactose, será que ele tem corante, será que ele tem açúcar? A gente olha e já sabe, né? Então, isso são alimentos in natura, né? Alimentos que não foram modificados, a sua natureza não foi modificada. É como eles vieram da natureza. Isso inclui as carnes também, um leite, né? Alimentos que não foram modificados, nada foi adicionado nele e ele está ali como ele veio da natureza, tá? Então, isso fica claro de a gente entender o que é um alimento in natura. Então, hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre o que são os alimentos ultraprocessados, que é aí que começa a gerar um bolo ali, uma confusão na nossa cabeça, porque, como eu falei, a indústria faz do uso desses arquétipos para que gere uma certa confusão mental na gente, né? Isso é intencional. E a partir do momento que você sabe disso, você começa a ter essa liberdade de escolha, tá? E o que eu vou usar como base, então, hoje, para a gente falar sobre isso? Eu vou usar o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um guia maravilhoso. Assim que encerrar essa aula, eu vou enviá-la ao nosso grupo do Telegram, para vocês terem acesso, para quem ainda não conhece, que foi elaborado por vários profissionais, né? É um guia, sempre que se cria, se constrói um guia, não é algo que uma pessoa escreveu. Então, é um guia do Ministério da Saúde, que foi elaborado por vários profissionais, médicos, nutricionistas, para que elabore um guia alimentar para a população brasileira. Então, dentro desse guia, ele nos diz: esses alimentos devem ser priorizados, esses devem ser reduzidos, esses devem ser evitados, tá? Então, por ali a gente já começa a entender um pouco melhor sobre como que a gente, dentro do Brasil, nós brasileiros poderíamos ter mais saúde através da nossa alimentação. Então, é um guia que eu brinco que ele é totalmente ayurvédico, ele só não sabe disso ainda, né? Então, tudo que ele fala ali, mesmo com outra linguagem, uma linguagem extremamente simples, no fundo, é tudo aquilo que o Ayurveda também nos ensina, que é coma local, favoreça aquilo que é próximo de você, busque a sua saúde com alimentos da época, com alimentos da estação, com comida do seu país, tá? Porque a gente tem muito essa ideia de é legal comer uma coisa de fora, né? Uma comida, eu pago lá, vou no mercado, aí tem a laranja daqui, mas aí tem a laranja canadense, que tá o triplo do valor, e eu acho aquilo legal. Eu digo, ai, que chique, né? Comer uma laranja canadense, aí eu vou lá e pago mais caro por um produto que, na realidade, eu não deveria estar consumindo. Eu deveria comer o que é daqui. Cara, o teu vizinho planta laranja, melhor coisa do mundo. Você tem laranja no seu quintal, melhor coisa do mundo. Você está praticando a Ayurveda. Então, as pessoas me mandam muita mensagem perguntando: Thaís, tal alimento é ayurvédico? Eu digo, olha, ayurvédico é tudo aquilo que é comida. Isso é comida? Sim, então isso você está praticando a Ayurveda. A Ayurveda é essa ciência da vida, a ciência da longa vida, que te ensina a ter saúde, sendo do jeito que você é, podendo comer o que você gosta, favorecendo aquilo que é local. Então, não existe isso de alimento ayurvédico. Alimento ayurvédico é aquilo que é comida. Feijão com arroz é ayurvédico? É ayurvédico, certo? Se eu tenho um pãozinho ali que eu fiz, com a minha nona fez, com a manteiga do leite que ela tirou e tal, isso é ayurvédico? É ayurvédico, entendeu? Então, a gente, novamente, não precisa ficar nunca preso a regras, tabelas, a saber isso é ayurvédico, isso pode, isso não pode. Aquilo que é comida é ayurvédico, é o que vai favorecer a sua saúde. O que não é comida não vai favorecer a sua saúde, tá? Agora, o que não é comida, Thaís? Aí que a coisa começa a se embolar e que a confusão começa a acontecer, tá? Então, por isso que eu trouxe hoje, vou compartilhar aqui no YouTube e no Facebook o guia da Alimentar da População Brasileira, e aqui no Instagram eu dei alguns prints, tá? Porque aqui no YouTube eu consigo ir rodando ele,
para a gente ir vendo juntos, e aqui eu não consigo, então eu vou compartilhar alguns prints com vocês. Então, aqui ele vai falando exatamente sobre tudo, assim, o que são alimentos in natura, por que eles são bons, o que a gente deve priorizar, é algo que eu sugiro que vocês vão dando uma boa olhada, assim, com calma, tá? Então, como eu falei, alimentos in natura são alimentos de fácil identificação, tá? Agora, o que dá um nó, muitas vezes, na nossa cabeça, são os alimentos ultraprocessados, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, tá? Então, no capítulo 2, ele começa a falar sobre as nossas escolhas alimentares, e ele começa a falar sobre esses produtos, tá? Então, aqui, ó, na página... E começa na página 36, tá? Falar um pouco mais sobre alimentos processados. O que são alimentos processados? Ele sugere que os alimentos processados sejam limitados. Ele fala, o Guia Alimentar da População Brasileira fala que os alimentos in natura devem se tornar a base da nossa alimentação, os alimentos processados devem ser limitados e os alimentos ultraprocessados devem ser eliminados, tá? Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que alimentos in natura devem ser a base da sua dieta, é o que você deve consumir na maior parte do seu dia. Alimentos processados devem ser limitados, e o que são alimentos processados são aqueles alimentos onde foi adicionado sal, açúcar ou outra substância de uso culinária ao alimento in natura, tá? Geralmente, para tornar ele mais durável, para a validade dele aumentar, né? Por exemplo, uma geleia de frutas que a gente compra no mercado, ela precisa ter uma adição de açúcar ou uma adição de algum tipo de conservante para que ela não estrague, certo? Quem já fez uma geleia em casa sabe que aquilo dura, às vezes, alguns dias na geladeira, né? Se você não coloca nada, se você usa apenas a fruta, tá? Então, alimentos processados, eles são alimentos onde foi adicionado, né, o sal, geralmente o açúcar ou o óleo, para que ele dure mais ou que torne o gosto, né, o paladar daquele alimento mais agradável. E o Guia Alimentar da População Brasileira fala que você pode limitar o uso desses produtos, tá? Não é evitar, eliminar, mas limitar. Lembra que a base vai ser o consumo de alimentos in natura e você limita o consumo de alimentos processados. Agora, o que ele fala sobre os ultraprocessados, tá? Então, os alimentos ultraprocessados, o Guia Alimentar da População Brasileira fala para a gente evitar ao máximo, tá? Então, pegando de novo aquela frase que eu falei ontem, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade para comer de tudo, Thaís? Tenho. Porém, às vezes não convém você comer algum determinado tipo de alimento que não vai contribuir com a sua saúde. Que, às vezes, o contrário, né? Vai agravar e vai piorar um pouco mais, tá? Então, os alimentos ultraprocessados é aquela galerinha que eu brinco com vocês que a gente precisa constelar porque a gente não sabe quem é pai, quem é mãe daquelas pessoas, né? Então, por exemplo, biscoito recheado, salgadinho de pacote, refrigerante, macarrão instantâneo, o miojo, né? Que ontem eu compartilhei com vocês na nossa aula de ontem, que eu era conhecida como a Thaís do miojo. Eu comia muito miojo na infância, que era o que era prático, né? Meus pais trabalhavam fora o dia todo, eu chegava da escola, fazia o meu miojo e achava aquilo o máximo, né? Nossa, a Thaís prepara a própria comida dela, tal. E aquilo foi fazendo junto, claro, com outros tipos de alimentos ultraprocessados, foram contribuindo para que eu fosse desenvolvendo gastrite, problemas intestinais, ganho de peso. Então, ontem eu até mostrei uma foto, né, para vocês, quem assistiu a aula de ontem, ela ainda está liberada, tá? As aulas da Semana dos Temperos ficam liberadas até domingo, depois elas saem do ar. Então, não deixem para assistir depois, assistam hoje, tá? A aula está lá, amanhã a gente já tem outra, então não deixe acumular, já vai lá depois e assiste. Tem uma fotinho minha lá da época do miojo, bem bochechudinha, que eu pesava mais do que eu peso hoje. Hoje eu peso uma média de 53 quilos, 54. Naquela época eu pesava 60 quilos, por aí. Isso lá com 11, 12 anos, por aí. Começou a mudar nos meus 13 anos, que eu comecei a fazer atividade física, comecei a entender um pouco mais, comecei a buscar algumas coisas, né? Mas foi todo um processo aí de anos, né? Que eu realmente virei a chave lá pelos meus 18 anos, que foi quando eu comecei a praticar yoga e comecei aí, se abriu, né? Um universo, conheci o Ayurveda, enfim. Mas foi alguns anos, né? Conhecendo isso, e lá pelos meus 18, 19 é que realmente a chave virou, tá?
Então, vamos lá, voltando para esses alimentos ultraprocessados, né? Que um bom exemplo dele é o miojo. O que o miojo faz? Ele pega e cria agora, sabendo que está na moda, né? As pessoas estão um pouco mais ligadas, ele cria o miojo integral. E aí ele tem uma embalagem que é toda com uma cara um pouco mais, parece que é reciclado, sabe aquela pegada assim? Usa aqueles tons mais marrom, verde, às vezes usa a palavra fitness, usa a palavra fit, usa a palavra eco, green, healthy, protein, tipo, essas palavras todas são estratégicas para fazer você acreditar que aquele produto ultraprocessado, que na realidade é uma porcaria, é algo bom. Nossa, rico em proteínas, em fibras e tal, tudo artificial, tá? Então, esses produtos, eles são nutricionalmente desbalanceados, os produtos ultraprocessados, tá? Por conta dessa formulação, né, deles, que aí o Guia Alimentar da População Brasileira fala que o consumo de produtos ultraprocessados, além de não fazer bem para a nossa saúde, ele também não contribui com toda uma parte ambiental, cultural, né? Porque a fabricação desses alimentos ultraprocessados, ela é feita geralmente por indústrias de grande porte, né? Não é a senhorinha ali, o tiozinho da esquina que planta os orgânicos dele, que vai produzir alimento ultraprocessado, entendeu? Então, geralmente são por grandes indústrias, então envolve várias etapas de processo, né? Então, processa várias etapas de processo desses ingredientes e inclui ali a adição de sal, açúcar, óleo, gorduras e substância de uso industrial, né? Então, substâncias derivadas de petróleo, de carvão, inclui ali proteína de soja, do leite, extratos de carne, adicionado substâncias sintéticas, né, que são produzidas de laboratório, isso é real, né, substâncias sintetizadas em laboratório a partir de petróleo e de carvão, tá? Então, muitas dessas substâncias têm essa função de fazer o que com aquele alimento in natura? Estender a duração dele. Como que você consegue tomar um leite que está por meses naquela caixa e aquele leite não estraga? Pensem um pouquinho comigo. O que vocês acham que é colocado, adicionado naquele leite para que ele não estrague? Se vocês já tiveram acesso a um leite tirado diretamente da vaca, eu tive esse prazer, né, dentro lá do sítio, a minha avó sempre tirava o leite da vaca, fazia coalhada, fazia iogurte. Eu tenho muita lembrança de a gente comer pela manhã, minha avó fazia coalhada com farinha de mandioca tostada com canela e açúcar. E a gente colocava aquela farinha de mandioca tostada ali por cima daquela coalhada, e era a coisa melhor do mundo, assim. E isso é o quê? Comida de verdade. Minha avó ia lá de manhã, tirava o leite da vaca, fazia lá a coalhada, pegava a farinha de mandioca que alguém ali fazia, tostava no fogão a lenha, e açúcar branco. Ok, mas era um alimento que a base dele era uma comida dali, local, e além de toda a memória afetiva, que eu também sempre falo com vocês, né, que o alimento traz. Então, gente, se eu pego esse leite lá do sítio e deixo ele dentro de uma caixa por 2 dias, ele já acabou, já azeda, já coalha, entendeu? 2, 3 dias ali, dependendo do clima. Então, como que num supermercado você encontra leite o ano inteiro, a hora que você quiser, dentro de uma caixa com validade aí por meses, tá? Então, isso é no mínimo de a gente parar e observar e se questionar um pouquinho sobre o que será que tem ali. Será que é leite mesmo? E às vezes não, né? Às vezes é tudo menos leite dentro daquela caixa, tá? Então, todos esses alimentos, tá? Chips, sorvete, bolachas, biscoito, coisas instantâneas, os temperos, né? Que eu comentei ontem com vocês também na aula, esses temperos prontos, caldo quinoa, sazon, essas coisas empacotadas com data de validade longa, que você olha a lista de ingredientes e você vê que tem geralmente mais de 4, 5 ingredientes, principalmente com nomes que você não conhece, que você não faz a menor ideia do que são, isso são alimentos ultraprocessados, tá? Olhei ali, identifiquei que ele, ok, tem lista de ingredientes, ele tem uma validade um pouco mais longa, mas tem ali, eu consigo identificar ainda o que é, né, o que tem dentro daquele pacote. Ok, agora se você vê ali, tem nomes que você não entende, tem números escritos ali, que você não faz a menor ideia do que é, isso é um alimento ultraprocessado, tá? Então, olhar a lista de ingredientes ainda é uma das formas mais seguras, né, que a gente tem de poder saber o que tem ali dentro, porque pelo rótulo a gente não vai saber ainda, né? No Brasil isso ainda não acontece de estar escancarado no rótulo, como eu mostrei ali que já acontece no México, né?
Mas, então, lendo a lista de ingredientes, a ideia é que esteja escrito ali detalhadamente tudo aquilo que contém dentro daquele alimento, tá? Então, se você vai olhar e tem ali 5 ou mais ingredientes, né? E nomes como, por exemplo, quais nomes, né, que a gente pode encontrar que entram, né, na categoria de conservantes e tornam esse alimento um alimento ultraprocessado. Por exemplo, gordura vegetal hidrogenada, óleos, xarope de frutose, isolado proteico, agente de massa, espessante, emulsificante, corante, aromatizante e todos os seus derivados de nomes e números, realçador de sabor, e vários outros tipos de aditivos, tá? Que são colocados dentro desses produtos. Beleza, Thaís, entendi, então, já o que são os alimentos ultraprocessados. A Lucilene perguntou, macarrão é processado? Processado é diferente de ultraprocessado, tá, Lucilene? Eu comentei isso na aula de ontem e comentei hoje aqui também. Então, o alimento in natura, vamos pensar assim, ó, um exemplo que eu dei, um abacaxi é um alimento in natura, beleza? Se eu pego esse abacaxi e transformo ele no abacaxi, faço uma calda dele, ou uma geleia, onde eu adiciono açúcar, ou eu adiciono algum tipo de óleo, então, geralmente, quando é adicionado açúcar, óleo ou sal, esse alimento se transforma num alimento processado. Quando são adicionados outros ingredientes, como, por exemplo, esses que eu falei aqui, tornam esse alimento ultraprocessado, tá? Então, são coisas diferentes. In natura, minimamente processado, que é quando apenas acontece ali uma lavagem, uma moagem daquele alimento, um alimento processado e o alimento ultraprocessado. Eu estou falando aqui dos ultraprocessados, tá? Macarrão, depende. Hoje a gente já tem infinitas marcas de macarrão, a gente precisa sempre ler a lista de ingredientes. Eu compro macarrão que tem 3 ingredientes, macarrão de arroz, por exemplo, que é arroz, cúrcuma e urucum. É isso que tem naquele macarrão, ponto final, tá? Então, tem outros tipos de macarrão que tu vai ler, tem uma lista gigantesca de ingredientes. Então, sempre leiam, olhem o rótulo, tirem um tempo para fazer as compras de vocês, porque vale a pena, tá? Não compra por comprar olhando só pela embalagem, só pela cara, né? Quem vê cara não vê coração, e isso procede aqui também para os nossos alimentos, tá? Então, olha o alimento, vai fundo, estabelece uma relação ali, conversa, tá? Não vai assim só no calor do momento, comprando ali pela roupagem daquele alimento, vai fundo, dá uma olhada na lista de ingredientes para você ver o que tem, tá, Lucilene? Então, depende do macarrão que você está falando. Pode ser que ele seja um alimento processado ou ultraprocessado, tá? Então, beleza, Thaís, entendi o que são os ultraprocessados, o que eu devo dar atenção, como escolher, né, na hora de comprar, ler a lista de ingredientes, tudo mais. Agora, por que, então, que a gente deveria, né, evitar? Por que eles fazem mal, no final das contas, né, que é o tema da nossa aula de hoje? Por que, afinal, os alimentos ultraprocessados, então, eles fazem mal? Para começar, né, lembrando que eu estou pegando como base aqui o Guia Alimentar da População Brasileira, que eu vou compartilhar com vocês depois no final da aula. Esses alimentos, eles têm uma nutrição, né, a composição deles nutricional naturalmente desbalanceada. É totalmente diferente de você consumir um alimento in natura, onde aquele alimento ele vai ter tudo que você precisa ali, né? Quando você come um alimento ultraprocessado, a composição nutricional dele já é naturalmente desbalanceada, porque ele já vai ser um alimento rico em gordura, rico em açúcar, ou às vezes os dois, ou rico em açúcar, em gordura, em sódio, né? Alto teor de sódio, coisas que vocês nem imaginam, assim, que são riquíssimos em taxas de açúcar, por exemplo, molho de tomate, né? Que eu vejo que as pessoas compram achando que é algo prático, sendo que preparar um molho de tomate é a coisa mais simples que existe, né? Então, esses alimentos, eles têm essas altas taxas, né? Geralmente de açúcar, de gordura ou de sódio, ou às vezes o combo, tudo junto, tá? Tudo no pacotinho ali já pronto para você consumir, tá? Que eu desejo que cada vez mais vocês reduzam, né? O consumo desses tipos de alimento pela saúde de vocês e pela saúde da família de vocês, tá? Então, isso é usado para quê? Para intensificar o sabor. Porque, gente, a gente sabe que gordura dá sabor ao alimento, açúcar dá sabor ao alimento, sal dá sabor ao alimento, e isso são coisas que viciam. Então, não é culpa sua de você não conseguir parar de comer aquilo, é fisiológico, entendeu? Você come açúcar, gente, isso cai na sua corrente sanguínea igual uma cocaína mesmo. A via neural
vai na mesma via de um uso de drogas. Aquilo dá realmente um barato e você quer mais daquilo, né? Isso libera hormônios de bem-estar na sua corrente sanguínea que fazem com que você queira mais daquilo. Então, isso não é uma coisa racional, porque as pessoas sabem que aquele produto faz mal e mesmo assim continuam consumindo, porque é algo fisiológico. E se você já está num ritmo de consumir isso por anos, o seu corpo ele já está tão acostumado àquelas substâncias circulando que se torna ainda mais difícil você parar de consumir, tá? Então, necessita mesmo dessa transição devagar, de você ir reduzindo, ir substituindo, para que você vá treinando o seu paladar para sentir o sabor da comida in natura. Porque se você tem o hábito de apenas sentir o sabor doce das coisas em chocolate, em leite condensado, em salgadinhos não, em biscoitos açucarados, em cereais açucarados, se para você isso é desfrutar o sabor doce, você não vai conseguir desfrutar e sentir prazer no doce de uma fruta, por exemplo. Ao sentir o prazer ao descascar uma manga, ao comer aquela manga, ao sentir, saborear mesmo a textura dela, o sabor, o doce daquela fruta, comer uma uva, um mamão, uma pera, uma laranja, e desfrutar aquela vida que existe ali dentro daquela fruta. Que é isso que quando a gente desperta essas nossas células para perceber isso, a gente consegue desfrutar disso, né? Eu como e eu sinto o quanto as minhas células estão se beneficiando daqueles nutrientes, o quanto tem vida naquilo que eu estou comendo, e não corantes, formulações industriais, né? Então, quando você come um salgadinho, você tem um prazer ali, gente, que eu já falei para vocês, que é o prazer da boca, entendeu? Tá gostoso aqui, acabou-se. Eu engoli, não tá aqui, que delícia, no esôfago, no estômago, no meu duodeno, no meu intestino, nas minhas células, que delícia esse chips, esse miojo nas minhas células me nutrindo. A gente não sente isso, porque a gente sabe que não é uma nutrição, entendeu? É um sabor gostoso, e ok. E isso acontece, por isso que eu falei para vocês, por conta de o quanto essas substâncias vão impactando a sua fisiologia, você libera hormônios, você quer mais daquilo. Aquilo que nos gera prazer, a gente quer mais. Aquilo que eu não gosto, que eu gero aversão, eu não quero, entendeu? Então, quanto mais eu sinto prazer com algo, mais eu vou querer aquele algo, tá? Então, se você está acostumado a sentir prazer com esses doces industrializados, é necessário que você vá fazendo um treino, né? De, talvez, por exemplo, Thaís, eu como chocolate todos os dias da semana. Eu não consigo parar. Então, quem sabe você começa a consumir, em vez de 7 dias na semana, 5 dias na semana. Vamos tentar isso por um mês. Beleza. Ah, tá legal, consegui, foi tranquilo. Quem sabe a gente vai reduzindo para 4, mais um mês, no outro mês para 3, no outro mês para 2, no outro mês para 1, e daqui a pouco você está comendo esporadicamente aquele chocolate, entendeu? Então, essa coisa de vocês quererem não, eu vi então essa aula, então vou acabar com tudo, vou tirar tudo que eu tenho do meu armário, jogar tudo no lixo, e ninguém mais vai comprar aqui em casa e ponto final. Isso tem pouca probabilidade de durar, de ter uma duração a longo prazo. Toda transformação que ela é eficaz e que ela funciona, ela acontece aos poucos, ela precisa de constância. Então, toda mudança de um hábito, ela necessita de meses. Alguns estudos falam de 18 meses, alguns estudos falam de 24 meses. Essa história de 21 dias não procede para a mudança de um hábito altamente instalado já aí no seu software mental por anos. Não é você fazendo lá 21 dias de detox que vai funcionar para o resto da sua vida. A não ser que você tenha um forte impacto emocional. Quando você tem um forte impacto emocional, aquilo cola, né? A emoção cola as coisas. Então, você está lá, você come todos os dias bacon, toma, sei lá, bebida alcoólica, come comida açucarada, altamente processada, e você vai lá e tem um piripaque do coração, e aí o médico olha para você e diz, se você não parar de comer isso hoje, você vai morrer amanhã. E aí você pensa, nossa, eu tenho filhos, eu não quero perder de conviver com os meus filhos e tal, então teve o alto impacto emocional, você teve um piripaque, você sentiu no corpo, eu posso morrer pelo meu estilo de vida, posso morrer pela boca, e aí isso dá um forte impacto emocional e talvez aí sim, você de um dia para o outro faça uma mudança. E eu conheço várias pessoas que, isso aconteceu com o cigarro, por exemplo, né? Já estava anos tentando parar de fumar, a família dizendo, para de fumar e tal, e a pessoa nada,
A pessoa vai lá, tem um piripaque, e aí ela decide do dia para a noite parar de fumar, e ela consegue. Por quê? Porque a emoção cola, ela teve um forte impacto emocional, tá? Quando isso não acontece, né? Sabe aquela coisa, a gente cresce ou na dor ou no amor, então, às vezes é na dor, às vezes é no amor. No amor, às vezes, vai mais a longo prazo, a não ser que você seja uma pessoa extremamente disciplinada e faça essa mudança mesmo, assim, reprograme, né? Tenha essa capacidade de PNL aí, de fazer essa reprogramação mental de uma hora para outra. Se não, exige mesmo uma transformação, e eu sugiro que ela seja lenta, tá? Porque aí ela tem mais chances de ser implantada em você, de você instalar esse hábito e isso durar, e isso ter essa duração a longo prazo, certo? Então, esses produtos ultraprocessados, além de tudo isso que eu falei para vocês, né, eles ainda favorecem esse consumo excessivo de calorias, que aí tá tudo desbalanceado ali, né, eles enganam, né, o nosso organismo. Então, a essência desses alimentos, né, ele vai fazendo com que você não tenha aquela questão de ter, por exemplo, quando você encontra um alimento in natura, que eu falei para vocês que ali tem tudo que você precisa, né, tem o açúcar, mas tem a fibra e tudo mais de uma fruta, por exemplo, nesses alimentos ultraprocessados, não. Então, eles vão enganando, né, o nosso cérebro. Você come, ai, que bom, gostoso, tal, daqui a pouco eu quero mais daquilo, aquilo não me satisfaz, porque é pobre em fibra e outros nutrientes também, tá? Então, quando você consome um alimento ultraprocessado, você tem uma tendência de, sem perceber, sem se dar conta, ingerir mais caloria do que você necessita, tá? E aí, se você não gasta isso, acaba sendo estocado aí no seu corpo em forma de gordura, né? E isso é uma das grandes causas dessa doença crônica, que é a obesidade. Obesidade, para quem não sabe, não é apenas você estar cheinho e falando esteticamente, você não está tão bem socialmente para usar um biquíni na praia, não se sentir tão bem com isso. Obesidade é uma doença, né? Eu estudei obesidade dentro do meu mestrado, eu fiz com estudo de mulheres obesas, onde eu apliquei o yoga com essas mulheres, técnicas de meditação, técnicas de respiração, posturas, movimento, em paralelo com uma alimentação, e a gente viu o resultado que acontecia na vida dessas mulheres, né? Então, eu estudei a obesidade através de análises de estresse oxidativo, o que acontece no corpo de um indivíduo obeso, e a gente vê que é uma patologia que o corpo está totalmente inflamado, então todos os marcadores inflamatórios, todos os marcadores de padrão de estresse oxidativo estavam extremamente altos. Então, o corpo dessas mulheres, né, que eu estudei um grupo de mulheres, eram 40 mulheres, todas elas estavam com esses marcadores altamente desequilibrados. Então, mostrando o quê? Que o organismo ele estava inflamado. Então, a obesidade é muito além de estética, gente. É uma questão mesmo de saúde pública. A gente sabe o quanto a obesidade ela pode levar, né, ao desencadear de várias doenças crônicas e o quanto isso é importante de ser tratado equilibrado. E hoje no Brasil é um dos países que tem uma maior taxa de obesidade no mundo, tá? Então isso acontece muitas vezes por a gente não ter essa noção do que são alimentos ultraprocessados, achar que são coisas práticas. Então eu dou isso para os meus filhos porque é mais fácil, né? Olha, nada mais fácil, eu sempre digo, do que descascar uma banana. Do que você ir ali e descascar cortar um legume, tacar na forma, assar e pronto. Isso não tem coisa mais prática, gente, tá? Então, não tem desculpas para vocês dizerem que me compram um produto ultraprocessado porque é mais prático. Não é mais prático. Entenda que isso não vai trazer praticidade para você a longo prazo, tá? Você pegar uma abobrinha, um tomate, ou sei lá o que você tenha de legume na sua casa, cortar brutamente, não precisa nem ser muito elaborado, colocar numa forma, colocar um azeite de oliva, sal, botar no forno, e, sei lá, ter um arroz ou um feijão que você fez, que seja congelado, é você que fez, isso é prático se você se organiza, entendeu? Então, tudo é possível desde que você tenha prioridade. E se você não tem, Thaís, e não tem jeito, não consigo fazer ou não gosto de fazer, saiba escolher, saiba comprar, não se deixe levar pela indústria, porque ela vai fazer de tudo para que você adoeça. Isso é forte, eu sei, isso é triste, mas a indústria alimentícia, nós já sabemos que tem alta associação com a indústria farmacêutica, então, no fundo, o desejo é que a gente adoeça e fique cada vez mais codependente deles, cada vez mais viciado em açúcar, mais viciado em sal, viciado em gordura, cada vez mais obeso, cada vez mais doente, para que eu possa consumir cada vez mais remédio e viva
dentro dessa matrix ali, nessa codependência de como adoeço, tomo remédio, e aí como adoeço, tomo remédio, e fico girando nessa roda de doença, tá? Então, nós precisamos ter consciência de que não é essa roda que eu quero estar. Eu quero estar numa outra roda de comer para não morrer, comer para ter saúde, comer com liberdade, comer para me sentir bem, para ter energia, para produzir, para contribuir, para ser um bom indivíduo aqui nesse mundo. Então, porque eu preciso alimentar essa máquina que é o meu corpo, entendeu? Se eu estou doente, eu não consigo cumprir com o meu papel aqui. O que aconteceu comigo em dezembro? Tive Covid, dentre várias outras coisas que aconteceram comigo em dezembro, eu sumi daqui. Fiquei mais de um mês sem fazer live com vocês, sem postar conteúdo, porque eu não tinha realmente forças, né? Tava realmente mal emocionalmente, fisicamente, não sentia energia, disposição nenhuma, energia super baixa. E aí, o que eu fiz? Parei de contribuir. E isso faz o quê? Com que eu perca a motivação. Quem está aqui ouvindo, por mais que já saiba desses conteúdos, sempre aprende alguma coisa. Então, se eu não estou bem, se eu não estou nutrindo bem essa máquina, que é o meu corpo, né, esse veículo, digamos assim, eu não vou conseguir cumprir meu papel aqui. Então, quanto mais eu trago bons nutrientes, boa alimentação, boa rotina para esse corpo, mais saúde eu dou para ele, mais eu consigo cumprir meu papel aqui. Então, entendo que a alimentação, gente, é muito mais do que, será que engorda? Será que não engorda? Será que é ayurvédico? Será que não é ayurvédico? É uma questão de você manifestar o que você tem que manifestar aqui com força total, entendeu? Então, a Thaís, quando ela se alimenta bem, quando ela tem uma boa rotina, ela cumpre o que ela veio fazer aqui, ela é a melhor Thaís que ela pode ser. A Mariana é a melhor Mariana que ela pode ser. Então, a alimentação tem esse propósito, de fazer você despertar aquilo que você já é. Já tem ali um grande ser que está esperando vir à tona, está esperando manifestar esse seu potencial no mundo, e a alimentação, ela vem como um foguete, que te impulsiona para ir além, para ir mais, tá? Quando você escolhe, quando você opta por bons alimentos. Se você opta o contrário, você fica o quê? Letárgico, preguiçoso, doente, obeso, com pressão alta, com diabetes, com várias coisas, tá? E se você tá nesse estado, se isso é uma realidade para você, saiba que a qualquer momento você pode escolher mudar. Qualquer momento, tá? Não é porque hoje você... Poxa, Thaís, hoje eu estou nessa situação, eu estou obesa, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho outras questões de saúde. Será que ainda dá jeito? Dá sim, tá? Sempre é possível. Eu tenho muitos casos dentro da tribo, a gente tem hoje 206 alunos, muitos deles mostrando que depois dos 50, depois dos 60, que descobriram o que é ter uma alimentação de verdade, o que é sentir prazer em comer bem, o que é sentir energia depois de comer e não letargia e mal-estar. Então, isso a qualquer momento é possível, tá? Basta vocês quererem. Não adianta eu querer e vocês não quererem, não fazerem a parte de vocês aí, tá? Então, gente, vamos lá. Falei, né? Nossa, gato, quando eu começo a falar disso, eu me empolgo demais. Deixa eu tomar uma água. Porque é aquela coisa assim, né? Que a gente sabe o quanto funciona, a gente sente na pele o quanto é bom. E aí a gente quer falar para todo mundo. Então, eu quero que todo mundo viva isso, porque, cara, é muito bom, entendeu? Você comer bem, se sentir bem, ter energia, ter vida. Então, é isso que eu gosto de transmitir muito para os alunos, né? E transmito aqui também. Então, isso eu me emociono muito disso, porque é algo tão simples, gente, tão simples, sabe? Entrar nesse estado de saúde, viver essa vida com energia, com contribuição, é algo tão simples e a gente fica complicando, achando que tem que pagar caro, que tem que investir muito, que tem que ser algo longe, que eu tenho que passar muito trabalho, quando na realidade não é, entendem? Então, eu tô aqui para mostrar para vocês que é possível e é acessível, e estamos junto e vamos lá, tá? E bora lá. Então, galera, a gente está falando do porquê que os alimentos ultraprocessados eles fazem mal, né? E eu falei para vocês, então, que eles às vezes vêm com essa quantidade excessiva de açúcar, de sal, de sódio, de gordura, de um monte de coisa ali que você não precisa. Eles fazem você ter essa ideia falsa de praticidade, né? Então, são coisas empacotadas, prontas para viagem, você pode pegar, né? Abra Felicidade, Coca, Abra Felicidade, é um pacotinho que você pega e sai comendo e tal. Então, são já formulações pensadas para que você possa consumir em qualquer lugar, sem a necessidade que você tenha um prato, um talher, que você precisa sentar para comer.
Já perceberam? Qualquer um desses pacotes, você pega, abre o pacote e come em qualquer lugar. Então, isso já estimula que você coma sem atenção, tá? Então, é comum você ter o consumo desses alimentos enquanto assiste televisão, na mesa de trabalho, andando na rua. Então, qual é a grande probabilidade? Que você coma muito mais do que você precisa. Porque se você senta para comer, e isso eu falei ontem para vocês na aula, né? No convite a observar o prato, a inalar, a sentir o sabor, isso, a mastigar, né? A comer devagar, a gente falou ontem sobre o quanto o estômago não tem dente, quanto é importante que vocês mastiguem e tal. Então, isso você vai se saciando, você vai se sentindo bem, vai conseguindo ter essa percepção, acho que eu tô legal, já comi o suficiente, não preciso mais, né? Agora, quando você come essas comidas, quando você vê, você comeu um monte, sem atenção, sem necessidade, tá? Então, essas circunstâncias, né, de a gente comer com pressa, comer rápido e tal, ela faz com que a gente prejudique essa capacidade do nosso organismo de registrar devidamente as calorias que foram ingeridas e as calorias que são realmente necessárias, tá? Além do que esses alimentos, eles têm, de uma forma muito suja da indústria, digamos assim, um valor muito baixo. Então, um miojo, eu acho que é em torno de R$ 1, né? E pouco, ou até menos, não sei, eu nunca mais. De vez em quando eu olho, eu fico olhando lá no mercado para ter esse parâmetro, eu acho que está por aí. Pacote de bolacha, 80 centavos, né? Então, eu vejo muitas pessoas questionando: nossa, mas a alimentação saudável é tão cara. E não deveria ser essa a pergunta, né? Você não deveria perguntar por que a alimentação saudável é tão cara. Você deveria se questionar por que essa alimentação ultraprocessada é tão barata. Por que um pacote de bolacha custa 80 centavos? Não tem alguma coisa estranha? Vocês acham que ali dentro tem, nossa, ingredientes de alta qualidade, ingredientes bons? É a rapa do tacho, entendeu? Que não se tem mais o que fazer com aquilo, se toca no pacote e vendem para você, tá? Açúcar branco é a rapa do tacho, entendeu? Qual é o trajeto, né, do açúcar? Veio lá da cana, rapadura, melado, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar branco. O que vão fazer com esse troço aqui que sobrou? Bota num pacote, vende aí bem barato, cria um monte de propaganda, paga programas de televisão para fazer receita com açúcar, paga aí grandes indústrias para colocar isso na televisão, dizendo que é bom, que as pessoas só podem fazer sobremesa com isso, e toca aí, vende bem barato para a população consumir. É isso que acontece, tá? Mesma coisa outros, soja, por exemplo. A soja é um alimento, se a gente tem uma produção de uma soja orgânica, né, uma soja não transgênica, é um ótimo alimento. Só que hoje já virou uma monocultura, já é totalmente transgênica, é muito raro a gente encontrar uma soja de qualidade. Existe uma marca chamada EcoBio, que ainda comercializa soja de qualidade, mas é rara, é a única que eu conheço aqui. E aí vai fazendo a soja boa exportada ou é dada para o animal, e a rapa do tacho, que é aquela proteína de soja texturizada, é colocada no pacote e vendida no supermercado. E aí se cria uma associação de baixo nível, ainda dizendo que quem é vegetariano tem que consumir soja. Então, você coloca qualquer coisa no Google, às vezes de receitas vegetarianas, você vai encontrar várias com soja. Quem disse que a gente tem que consumir soja? Por que eu não posso consumir grão de bico, não posso consumir lentilha, feijão? Feijão, gente, com arroz? Qual é o problema? Por que eu tenho que consumir soja? Proteína texturizada de soja, que é uma ração aquilo, né? É um dos piores alimentos que existem, né? Altamente transgênico. E por isso que eu falei para você, a rapa do tacho. Então, sobrou aquele troço lá, o que vão fazer com isso? Empacota, vende, cria-se uma ideia, né? Constrói-se uma ideia de que vegetarianos precisam consumir, beleza, vai lá e vende, entendeu? Então, é triste, mas é isso que muitas vezes acontece, tá? E aí, para a gente já ir, né, encerrando, ainda quero pegar uns minutos para tirar dúvidas aí de vocês. O que acontece quando a gente prioriza esse consumo de alimentos ultraprocessados? A gente afeta negativamente a nossa cultura, a nossa vida social e o meio ambiente também, tá? Então, todas essas marcas, embalagens, rótulos e conteúdo de alimentos ultraprocessados, eles tendem o quê? A ser idênticos em todos os lugares do mundo, certo? Você encontra Coca com a mesma cara em todos os lugares do mundo. McDonald's, coma o mesmo alimento com o mesmo sabor em qualquer lugar do mundo que você estiver,
tá? Então, essas marcas mais conhecidas, elas são promovidas por campanhas aí publicitárias milionárias, agressivas, que inclui o lançamento de todos os anos desses, às vezes, com essa falsa ideia de diversidade. Por exemplo, esse ano vamos lançar Coca com stevia, né? Vamos lançar, o que mais que esses dias eu vi, algum produto, não sei se era Coca com camomila, umas coisas muito bizarras, entendeu? Então, dá ideia de diversidade. Ó, temos novidades. Agora é a Coca com isso, Coca com aquilo, Coca Green, Coca não sei o que, zero e tal. Então, esses alimentos, eles vão fazendo essas coisas para nos dar essa falsa ideia de diversidade, tá? Então, isso faz com que a gente queira consumir cada vez mais daquilo, porque tem o novo, né? E isso, no fundo, o que eles estão fazendo? Eles estão imitando de uma forma muito tosca a diversidade natural que existe na natureza, nos ciclos, nas estações, que é o que deveria ser a base da nossa alimentação. Eu consumo a diversidade natural daquilo que está dando na época. Então, a base da minha alimentação hoje vem da Terra Feliz, eu não sei se tem alguém da Terra Feliz aí, que é uma empresa aqui da região, que ela compra, ela pega, né, coleta os alimentos de produtores locais e nos fornece esses alimentos da época. Então, a base da nossa alimentação hoje é essa. Eu vou no mercado comprar papel higiênico, sei lá, uma outra coisa ou outra que precisa, mas muito pouco. A base da alimentação são esses alimentos que vêm. E aí, o que acontece? Eu como aquilo ali, é o que dá na época, entendeu? Veio uva, agora veio ameixa. Eu não vou comer uva e ameixa em julho. Em julho é outra coisa. Vai vir, às vezes, laranja, bergamota. Então, são outros alimentos. Isso é o quê? É manter a minha saúde de acordo com os ciclos, com os ritmos da estação. E não querer comer todo ano a mesma coisa. Então, isso é o quê? A diversidade natural que existe na natureza. E aí essas empresas fazem o quê? Uma ideia fake de diversidade através dessas novidades, né? Então, o que isso impacta também dentro da nossa vida social, né, gente? Isso faz com que não seja mais necessário a gente compartilhar o alimento dentro de numa mesa, vamos supor, compartilhar nossa refeição numa mesa. Cada um come o seu pacote, vai ali, abre, vai para o seu quarto, ver televisão, jogar videogame, porque é mais prático. Ó, filho, pega e come, vai lá ver televisão, bota o YouTube ali para você ficar dopado e anestesiado, e é isso, né? Já tem, se eu fosse entrar nisso, saiu um estudo incrível do quanto pela primeira vez na história, as crianças estão com o QI abaixo da geração anterior, né? É um estudo muito interessante sobre isso. Sempre há um padrão dentro da história que o QI foi aumentando, né? E agora ele se apresentou abaixo da geração anterior. E isso se dá muito à utilização dos eletrônicos, né? Das crianças ficarem o dia inteiro ali, mesmo dopada, né? Fica ali vidrada, a criança não quer mais nada. Às vezes o pai acha aquilo um máximo e coloca isso exatamente no momento que a criança vai comer. Então ela tá ali vidrada e tá só comendo, né? Não tá nem vendo, nem sentindo, só tá ali naquela roda, né? Então, isso o consumo desses alimentos ultraprocessados vai fazendo com que não seja mais interessante o preparo do alimento, aquele aroma na casa, todo aquele sabor, aquela memória afetiva, o compartilhar das refeições, né? O compartilhamento da comida vai se tornando totalmente desnecessário, né? Então, o consumo desses alimentos ultraprocessados, ele começa a acontecer sem ter necessidade de uma hora fixa, como eu falei, uma pessoa, né, fazendo outras atividades. Então, essa interação social, que usualmente é mostrada nas propagandas, ela não é a realidade, certo? Porque na propaganda mostra a galera na Coca-Cola, né, a galera viajando, a galera meio, né, na vibe e tal. Isso não é a realidade, tá? Então, já é para mostrar mesmo essa ideia fake, tá? E o impacto no meio ambiente, né? Então, a manufatura, a distribuição, comercialização desses produtos ultraprocessados são altamente danosos para o meio ambiente, né? Por causa da sua escala de produção, eles ameaçam mesmo a sustentabilidade do nosso planeta. Então, isso mostra o quê? Que, além de eu estar consumindo aquele alimento de má qualidade, eu ainda estou produzindo mais lixo, geralmente pacote, né? Vem um pacote de alumínio, de plástico, então vai gerando ainda mais lixo. São produtos de fora, então tem todo o impacto ambiental no transporte. Eu não favoreço produtores locais, eu favoreço sim essas grandes indústrias, tá?
Embalagens, na maioria das vezes, não são biodegradáveis. E se vocês não sabem, as embalagens também contêm muitos corantes, muitos produtos ali que também fazem mal para a nossa saúde. O próprio alumínio, né, já tem vários estudos mostrando a associação do alumínio com elevado, por exemplo, Alzheimer, né? Foi visto que pessoas que têm Alzheimer têm uma alta taxa de alumínio no corpo, tá? Então, a gente, quando consome só alimentos que vêm embalados em alumínio, mesmo que seja um alimento saudável, com aquela carinha, né, orgânico e tal, é legal tá atento a isso, tá? Então, esses alimentos, em resumo, eles servem como geram esse impacto, né, não só na saúde, mas também no meio ambiente, na nossa interação social também, tá? E aí eu queria compartilhar aqui o que o Guia Alimentar da População Brasileira fala como a regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, tá? Então, sempre dê preferência para os alimentos in natura do que para os alimentos ultraprocessados. Beleza, pessoal? Vamos ver se vocês têm dúvidas sobre a aula. Banha é bom para cozinhar? Cara, se for a banha se você sabe de onde que veio, né? De que porco é esse, bora lá, entendeu? Eu não utilizo por uma opção mesmo minha, mas se é uma banha ou se é um produto animal e você sabe que animal é esse, né? O leite, os ovos, se você sabe quem é esse animal, como ele vive, se você vê que ele vive bem, então tá. Né? Hoje o Thiago está indo buscar ovos de uma amiga nossa, Samantha, né? Não sei se ela está aí. A Samantha tem um sítio chamado Sítio Telos, e lá ela tem galinhas felizes, criadas soltas, que ciscam, que convivem bem, que se interagem, e essas galinhas dão ovos, né? Quando elas dão ovos e a gente consegue ter acesso a esses ovos, é muito bom. Quando elas não dão ovos, a gente respeita e beleza, entendeu? Então, se você sabe de onde vem essa banha, pode usar sim. A farinha de trigo de hoje faz mal porque o trigo foi manipulado? Com certeza. O trigo de hoje ele não é o trigo de antigamente, de longe não é. Ele já foi muito alterado, muito modificado e ainda misturado, às vezes, com outras coisas. A gente compra produtos que tem essa farinha de trigo com várias outras coisas. Então, além dele ter sido modificado, ele ainda vem misturado com várias outras coisas, tá? A utilização de farinha orgânica é melhor do que as encontradas no mercado? Também depende da farinha orgânica, né? Sempre vai ser bom um produto orgânico, tá? Mas sempre dá uma olhada na lista de ingredientes, se tem realmente só farinha ali ou se tem alguma outra coisa que pode acontecer. Acreditem se quiser. Parece bizarro, isso parece teoria da conspiração, mas não é, tá? Exemplo, leite de coco em pó. Eu fui descobrir que o leite de coco em pó que eu comprava a granel, leite de coco em pó, a granel tinha leite de vaca em pó. Não me perguntem por quê. Eu descobri isso um dia que eu consumi e me senti mal, não fiquei legal com aquilo, e eu digo, cara, tem alguma coisa nisso aqui que não é só leite de coco. E aí fui lá, perguntei, né, dei uma pressionada lá no pessoal da loja, falou, não, tem leite de vaca, eles colocam para render mais, e tem açúcar branco também. Entendeu? Então, a gente tem que ser chato, galera. Vai lá, pergunta, esse é o direito de saber o que você está comprando, né? Tem opções, claro, de aí criar o leite de coco em pó vegano, entendeu? É um absurdo, gente, isso. Aí é um valor mais alto, sendo que, cara, leite de coco em pó, eu estou comprando porque eu não quero consumir leite da vaca. E além disso, eu tenho que pagar mais caro para comprar um leite de coco em pó vegano, para não ter o leite da vaca. Então é uma coisa assim, ó, que chega a ser engraçado. A gente tem que dar umas risadas, né? Com isso, para desopilar o fígado, porque senão é muito estresse. Aqui a Esfariana falou, por isso que eu entrei na tribo saudável, descobri que só eu sou responsável pela minha felicidade. Felicidade estar saudável. Amo nossas aulas, assisto tudo muitas vezes, adoro. Então, isso é a tribo, isso é a vibe da tribo, né? A gente se fortalecer nisso, nessa comunidade ali online, que busca essa vida saudável com liberdade, podendo ser saudável, investindo pouco, comendo o que eu gosto, sem frescura, junto lá, estudando, né, entendendo mais sobre tudo isso. Já falei para vocês que a gente vai abrir inscrições para a próxima turma na próxima segunda, dia 1º de fevereiro,
Primeiros 5 inscritos vão ganhar um presente especial. Eu vou falar mais para vocês sobre isso ao longo da semana, tá? Mas já não aguentei aqui, dei um spoiler. O Beto falou que eu fico com um brilho nos olhos quando falou. Eu tava quase chorando naquele momento, gente, de emoção que eu fico. Amei a live, demorei muito para aprender a ter uma alimentação saudável e me arrependo de não ter começado antes. A Vivi falou, nunca é tarde, galera. Pensa assim, ó, cara, eu tô com 70 anos. Se você começar hoje uma transformação, daqui a 5 anos, você já vai estar 5 anos tendo uma alimentação saudável. Olha o quanto o seu corpo já vai ter se beneficiado disso. Então, saiam dessa, gente, de idade, nunca é tarde. Não comecei antes, beleza, foi a sua história, não fica olhando para o que foi. Foca na solução, o que você pode fazer daqui para frente, tá? Ah, não fiz, passei 70 anos da minha vida comendo mal, 80 anos que seja. Cara, se você começar hoje, tá? E você fica um mês comendo, já tá válido. Seu corpo, ele tá se regenerando. Então, o Deepak Chopra fala, né, que a gente não é uma construção pronta. Então, o seu corpo é como se fosse um prédio, onde os tijolinhos desse prédio vão sendo constantemente substituídos. Isso é o que acontece com as nossas células, nossos órgãos. A Thaís, que começou a live sei lá, uma semana atrás, não é a mesma. As minhas células se regeneram, meus órgãos se regeneram, meu fígado, de tempos em tempos, ele é outro fígado, tudo se regenera no nosso corpo. Então, se você começa hoje, cara, dentro de 6 meses, você já tem um outro corpo, entendeu? Então, por isso, dentro da tribo, agora eu vou fazer uma turma focada 3 meses, de foco mesmo em alimentação saudável, a construir isso, a enraizar isso mesmo, por 3 meses, porque é possível, entendeu? Se a gente pega junto e vai, eu pegando na mão de vocês por 3 meses, é difícil que você não coloque em prática, você não leve isso para viver isso na sua vida e da sua família, tá? A não ser que você não queira, né? Daí eu não posso fazer nada. A Bruna tá indo comer kit, ô Bruna, não tem teleentrega aí. O quanto a alimentação influencia na nossa saúde mental? Grande pergunta, Thaisa. Total, influencia total na nossa saúde mental, né? A matéria mais sutil do alimento se transforma na minha matéria mental, tá? Isso é uma fala das escrituras. A matéria mais sutil do alimento se transforma na minha matéria mental. Então, se eu consumo alimentos que têm vida ali, alimentos in natura, isso vai tornar minha mente o quê? Uma mente lúcida, uma mente focada, com energia, com disposição, com plena atenção. Se eu consumo produtos ultraprocessados, industrializados, cheios de corantes, de conservantes, isso também vai imprimir várias coisas, vai me intoxicar de várias maneiras, inclusive na parte mental, tá? Então, por isso que dentro da tribo também, vocês têm aula com uma psicóloga, que é a Sandra Gaia, para auxiliar nessa parte, né? Nessa parte comportamental ligada à alimentação, que aí não é tanto um lugar de fala meu, né? Eu deixo isso mais para uma profissional da área que é uma psicóloga. Qual óleo usar? A Vera perguntou. Eu gosto muito de fazer uma variação. Então, eu gosto de utilizar, por exemplo, óleo de coco, azeite de oliva, óleo de girassol, às vezes óleo de gergelim, ou a manteiga ghee, né? Manteiga é um ótimo alimento quando você sabe de onde veio esse leite, né? Sabe que é um leite de boa qualidade. Fazer a manteiga ghee é também maravilhoso, dá um sabor incrível no alimento. Então, eu giro em torno, né? Faço uma variedade do uso desses óleos. Melhor marca de leite de coco, eu indico da Pura Vida, do leite de coco em pó, né? Leite de coco líquido você faz em casa. Pega o coco, já tem receita no meu feed ali ensinando a fazer. Leite de coco em pó, a Pura Vida, ela tem, a gente sabe que tem bons ingredientes, né? Que não vai ter açúcar branco, que não tem leite de vaca. Então, ela usa da tapioca para dar um pouco mais de liga. Então, tem ingredientes mais naturais, tá? Pura Vida do Flávio Passos. O Job aqui, que legal, Job, te ver aqui, comprou um fogão a lenha, olha, sonho de consumo, em breve aí também desejo estar com o meu aqui. Certo, galera? Então, gratidão da nossa aula de hoje, foi uma aula incrível, né? Foi muito boa, eu pelo menos adorei, gostei muito de estar aqui com vocês. E amanhã, então, a gente tem de novo a aula, quarta-feira é dia de receita prática, então amanhã, o que vai rolar na minha cozinha? Eu vou transmitir uma receita ao vivo com vocês, ensinando vocês a fazer um passo a passo do melhor molho de tomate do mundo, tá? Para nunca mais vocês precisarem usar molho de tomate industrializado, comprado pronto. Eu vou ensinar vocês um passo a passo para vocês fazerem um molho de tomate gostoso, cremoso, só com ingredientes naturais aí na casa de vocês, tá? Eu vou me organizar aqui, vou organizar ali a lista de ingredientes, vou compartilhar com vocês aqui no Stories, lá no Telegram. Para quem quiser fazer junto, tá com os ingredientes já certinho comprados. Para amanhã, 11 horas, a gente está ao vivo ali da minha cozinha,
mostrando para vocês um passo a passo, e a gente vai fazer um macarrão para comer junto com esse molho de tomate gostoso, delicioso, tá? Então, encontro vocês amanhã, 11 horas da manhã. Dúvidas que eu não respondi, deixem sempre no comentário dessas aulas. Compartilhem o que vocês aprenderam, o que vocês têm aprendido, né, com essas aulas, que para mim é importante também esse feedback, tá? Então, galera, até amanhã, 11 horas, espero vocês. Um beijo grande, uma boa terça-feira para todo mundo e até mais.